Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 17 de novembro. Ibovespa vai apresentando aqui uma alta de 1,27%, essa alta ainda pode alterar um pouco, faltando ainda em torno aí de uns 10 a 15 minutos para entrar no leilão de fechamento, antecipando um pouco a videoanálise do pregão de hoje. Na semana vai apresentando uma alta de 1,77%, o que traz a possibilidade de proporcionar uma primeira sinalização de fundo ascendente, lembrando a tendência no gráfico semanal, tendência de médio prazo é uma tendência de alta. Primeira sinalização para um fundo ascendente iniciar um movimento de subida seria o rompimento da máxima dessa semana, 73.632, que é basicamente a máxima do pregão de hoje. Ibov no pregão de hoje confirma aquela sinalização boa do pregão anterior, que eu tinha comentado que eu via com a maior relevância essa sinalização em termos de gerar um movimento de subida. A gente vai ver se isso vai mudar ou não a tendência do Ibovespa mais adiante. Se o Ibov voltar para cima deste nível aqui que eu já citei na última videoanálise, uma região por volta dos 74.400, traz um primeiro sinal de mudar essa tendência de baixa no momento do gráfico diário, ou seja, de curto prazo a tendência ainda é de baixa. Nesse pregão já testou aqui aquele primeiro patamar de resistência, também já citado na última videoanálise, ali por volta de 73.580 pontos, uma região em torno de 38,2% de retração de tudo que caiu, ou seja, desse ponto aqui mais alto até essa mínima. E o outro ponto aqui de retração em relação a todo esse movimento de baixa seria a região de 74.400, 50% do que caiu estaria aqui basicamente por volta desse patamar. Então, Ibov com a sinalização dentro de um movimento de alta, confirmando seu movimento de alta, cenário favorável para se buscar operação na ponta compradora através de fundo ascendente, mais aí adiante, ou seja, nas próximas semanas pode trazer algo nesse sentido em alguns ativos. Eu vou citar alguns ativos que isso pode acontecer. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal no YouTube e receber todas as notificações de novos vídeos, novas videoanálises aí no seu celular ou mesmo aí através do seu e-mail. Olhando aqui para os futuros, temos aqui no mini índice um pregão de hoje apresentando uma boa alta, a tendência no gráfico de 60 minutos é de alta, conseguiu gerar aqui um rompimento dessa região, deu uma pequena patinada nesse patamar de resistência, mas conseguiu romper e efetivar uma tendência de alta aqui no gráfico de 60 minutos, ou seja, o cenário está favorável mais para buscar operações na ponta compradora. Agora está trabalhando dentro de um movimento de correção, então o que seria interessante para o próximo pregão seria algo nesse sentido, gera ali uma correção desses últimos candles aqui de subida, por exemplo, pelo menos mais um candle, para proporcionar uma nova sinalização de alta no G60, apoiando mais a operação na ponta compradora de day trade a favor de um movimento de subida. A região de suporte mais relevante para um movimento de correção fica aqui, na minha opinião, em torno dos 73.280 pontos. Então, essa faixa de pontos até 73.280 até 73.175 seria uma faixa de suporte, antiga resistência, que pode funcionar aqui como ponto para reverter um movimento de correção para um novo movimento de subida, um movimento de expansão a favor da tendência de alta do gráfico de 60 minutos. Na sequência vamos falar do mini dólar. Mini dólar no pregão de hoje eu cheguei a recomendar uma operação de day trade. Então tivemos aqui um dia de baixa. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, a gente tem aqui no mini dólar um pivô de baixa que aconteceu no pregão de hoje, mas a recomendação aconteceu justamente aqui quando gerou esse candle para cima e gera a devolução desse forte candle de alta aqui, um forte candle de baixa. Quando gera essa correção aqui nesse processo de correção no gráfico de 10 minutos, eu recomendei uma venda. Vou colocar aqui essa venda, colocar o gráfico de 10 minutos. A venda aconteceu exatamente aqui na perda da mínima deste candle, ou seja, quando estava esse processo que eu estava contabilizando a correção a partir desse ponto, gerou esse movimento de correção, recomendei a venda, chegou a subir, ainda mantive a venda, bateu ali na máxima do anterior e voltou e perdeu essa mínima, executou a venda, veio caindo de forma mais fraca no primeiro momento e eu fui atualizando ali o ponto de stop para um nível mais de proteção, trazendo ali para as máximas descendentes aqui do gráfico de 10 minutos e atingiu o objetivo da operação basicamente aqui nesse candle. Então, quando atingiu esse candle aqui, na região de suporte ali do fundo anterior, a operação foi encerrada no mini dólar. Então, essa operação bateu no objetivo, uma relação risco-ganho de 1 para 2, depois disso até ganhou um pouco mais de força. Se eu tivesse conduzido pela máxima ainda descendente pelo G10, eu teria saído ainda um ponto abaixo do que eu saí pelo objetivo, ou seja, eu teria saído aqui nessa superação de máxima e ainda teria vindo um pouco mais para baixo depois que tivesse acionado ali o stop de proteção.
mas foi uma boa operação, uma operação que trouxe aqui no dólar um ganho, na operação um ganho de 0,21%, isso proporcionou um crescimento de 0,31% do capital total. Então foi uma boa operação em cima do mini dólar. Para que, se você deseja receber as recomendações aí no seu celular desktop, testar aí gratuitamente por um determinado período, basta clicar no card aqui que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa passar a receber essas recomendações, seja nos futuros ou também nas ações para swing trade. PETR4, só para falar, antes de falar das ações, só falar no G60 do mini dólar, a gente pode observar que aqui, nessa região de 3.275, por volta de 3.275, é um patamar de dois fundos anteriores que foi perdido. O dólar inicia aqui uma correção pelo gráfico de 60 minutos, se isso aqui, se prolongar essa correção, vier para essa região aqui, fica muito interessante para ter um novo movimento para baixo, apoiando mais a operação na ponta vendedora em cima do mini dólar. Se esse movimento esticar um pouco mais para baixo, aí nova sinalização de fundo no gráfico de 60 minutos é que mais me animaria para se buscar compra, porque compra aqui muito próximo dessa região eu vejo com risco um pouco maior, uma relação risco-ganho um pouco menos satisfatória nesse momento em cima do dólar. Mas então vamos para as ações. PETR4 no pregão de hoje apresentando uma leve alta de 1,26%, leve alta em relação à volatilidade do papel, mas enfim, uma alta de 1,26%, tentando se recuperar da forte pancada que aconteceu aqui no decorrer dessa semana. Uma semana mais curta devido ao feriado do dia 15, mas a Petro volta ali para o nível dos R$16, está penando aqui para ver se vai se sustentar acima dessa região dos R$16, um patamar que eu já tinha citado, que é um patamar de resistência para a Petro nesse momento. Além disso, tem outro nível mais por volta de R$16,25, próximo nível de resistência, e depois na faixa dos R$16,50. Então a Petro está dentro de um movimento de subida para se trabalhar na ponta compradora, ideal que pelo G60 trabalhe com stop mais curto, rompendo aqui os 16 e 12, trabalhando com stop ali de um fundo ascendente ou mesmo de um novo pivô de alta no G60 seria uma das alternativas de entrada em cima de Petro, com risco um pouco maior, porque pelo semanal gerou ali uma formação de topo. Então, enquanto não houver uma sinalização um pouco mais relevante para cima, fica um risco um pouco maior na posição aí de compra em cima de Petro. Vale 3 proporcionando um fundo praticamente no mesmo nível do fundo anterior, uma alta aqui de 1,04%, na semana 0,52%, 0,5% de queda. Na Petro, só para mencionar, a queda na semana está sendo de 4,19% e essa formação de topo que pode trazer a Petro um pouco mais para baixo, mas eu acredito até que ela possa enrolar um pouco mais, ou seja, não ganhar tanta força assim para baixo, visto que pelo gráfico mensal o cenário ainda é mais favorável, não tem uma sinalização ainda de topo descendente no gráfico mensal dela, ou seja, ela está dentro de um movimento de subida, ou seja, que pode trazer, ou seja, que esse movimento não vá muito longe para baixo num primeiro momento em cima de PETR4. Então essa é a minha leitura. Na Vale 3, em cima do gráfico semanal, uma indefinição. É o que a gente pode ver pelo gráfico diário, né, do papel. A gente pode ver vários movimentos aqui que bem travados, que vai respeitando essa região aqui, uma região mais pesada de resistência por volta dos 33,73 ou 33,80 até uma faixa dos 34,34 seria a zona de resistência para Vale 5. Possibilidade de compra nesse ativo, teria que também usar um pouco mais o gráfico de 60 minutos, visto que, o que eu acabei de mencionar, o cenário de maneira geral não está claro, a perspectiva de um prazo maior para se trazer uma melhor relação risco-ganho para mim ainda não está claro. Se ela conseguir superar a máxima dessa semana 33,44, aí sim ela começa a trazer uma expectativa de sair dessa lateralização aqui para cima, que pode trazer operações aí de compra no decorrer da semana. CSNA3, ativo, falando um pouco mais de se buscar, o ativo está em tendência de baixa, mas está proporcionando a formação de um fundo, é um fundo descendente, e dentro dessa possibilidade de gerar um movimento de subida no gráfico diário, formação de fundo ascendente lá no decorrer da próxima semana seria uma das alternativas de se buscar compra em cima do CSNA3, na expectativa de pegar uma parte de um movimento de subida do gráfico diário. Nesse mesmo formato, a DTEX 3 também seria uma das alternativas. Por que não compra logo na superação da máxima do pregão anterior? É uma operação contra tendência, com risco um pouco maior. Uma das alternativas seria comprar fundo ascendente, para evitar algo nesse sentido. Ou seja, o ativo pode ir lá romper a máxima do topo anterior e simplesmente devolver tudo. A DTEX 3 pode iniciar um novo fundo ascendente aqui no gráfico semanal a partir dessa semana. Está sendo queda de 2,5%, por volta de 2,5%. Mas eu ficaria de olho ali pelo G60. Se o ativo não ganhar força para baixo depois dessa hora de pregão que está perdendo força,
seria uma das alternativas se buscar também pegar uma parte do movimento de subida, um primeiro nível de resistência para o papel na faixa dos 9,47. Acima desse patamar, o outro nível seria na faixa dos 9,60, outro nível de resistência para a ação. Agora falando um pouco mais de ativos que já pelo gráfico, essa questão de buscar fundo ascendente no G60, falando agora pelo gráfico diário, ativos que eu vejo de forma interessante, que vinha de forma travada, a EQTL3 vinha totalmente travada na semana, na verdade no decorrer de várias semanas ela vinha num movimento mais travado. A gente pode ver pelo gráfico diário, difícil de identificar até a tendência nesse papel aqui, nesse momento aqui, basicamente essa região inteira aqui que eu estou citando. O papel sai dessa região de maneira mais forte, um movimento de alta consistente, proporcionando na semana uma alta já superior a 5%, uma formação de fundo bem característico, e por esse motivo, mesmo que ela venha ainda para cima aqui, gerando uma compra de rompimento desse gráfico semanal 64,88, o que mais me interessaria seria buscar compra através de fundo ascendente no gráfico diário, dentro do que eu mencionei agora há pouco, em cima de CSNA3, DTEX3, através do gráfico 60 minutos. Ou seja, enfim, estratégia de correção depois do papel gerar um movimento mais característico de iniciar um novo movimento de subida pelo gráfico semanal que apoie um pouco mais a operação na ponta compradora no gráfico diário. Depois disso, o VVAR3 ativo também vai gerando um movimento característico para cima, só que essa aqui, diferentemente da EQTL3, ainda não conseguiu formalizar a formação de um fundo, mas está devolvendo bem, está montando um candle bem parecido com o da semana passada, no sentido contrário. Queda na semana passada, nessa semana alta de praticamente 20%, ativo com a volatilidade maior. Então, dentro desse movimento de subida, correção, ou mesmo que ele se estenda um pouco mais para cima, correção, movimentação para baixo no decorrer da próxima semana ou das próximas semanas, seria uma das alternativas de se estudar, planejar a possibilidade de compra a favor, buscando pegar uma nova tendência nesse papel, ou seja, uma nova movimentação para cima pelo gráfico semanal. E por último, CL3 a gente segue na ponta compradora, ativo está fechando aqui uma alta de 0,91%, o mercado já está dentro do leilão de fechamento, a gente segue dentro da posição comprada, expectativa é que esse papel possa ganhar mais força aqui para cima, pelo menos essa é a torcida, que ele venha ganhar mais força aqui para cima em busca do objetivo nosso que está mais para a região do topo anterior já citado na última videoanálise. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, aproveite bastante aí seu final de semana e até segunda-feira.